Por que às vezes um versículo bíblico não sai da nossa cabeça? Passamos o dia inteiro pensando nele. Chegamos a sonhar com ele. Por que isso ocorre? É o que eu vou explicar no vídeo de hoje. Talvez você já tenha experimentado isso alguma vez em sua vida. Um versículo bíblico que não sai dos seus pensamentos. Por mais que tente tirar ele dali ou esquecer, fazendo outras coisas, trabalhando, pensando em outros assuntos, vira e mexe, ele volta. E ele volta e você não consegue se desvencilhar dele, desgrudar ele ali da sua mente. Muitas vezes você não sabe o que esse versículo está tentando lhe dizer, o que significa. Você chega até mesmo a sonhar com esse versículo. Ele aparece em seus sonhos. Algumas vezes você sabe até o endereço dele na Bíblia. O versículo, o capítulo que se encontra. Outras vezes não, você não sabe, mas você tem certeza que é um versículo bíblico. No fundo, nós sabemos que esse versículo quer falar conosco. A nossa mente, usando esse versículo, de alguma forma quer se comunicar conosco. A espiritualidade, Deus, o universo, através da nossa mente, tentando de alguma forma nos passar uma mensagem, que no fundo sabemos ser importante. Mas, às vezes, a falta de entendimento com relação ao livro sagrado, a Bíblia, nos faz pensar, mas o que quer dizer? Eu não estou entendendo. E você vai procurar resposta e muitas vezes não acha. Então vamos começar por partes. Primeiro, provavelmente você ouviu ou leu esse versículo em algum momento da sua vida, mesmo que seja anos atrás. Você não tem ideia do que a sua mente é capacidade de guardar, mesmo quando você não está prestando tanto atenção assim no que está ouvindo ou lendo. Então pode ser que alguém tenha lido para você esse versículo. Pode ser que você foi num templo, num culto, numa missa e ouviu esse versículo, mas não prestou tanto atenção assim. Mas mesmo assim ele ficou gravado. Pode ser que você tenha lido num outdoor, tenha passado rapidamente seus olhos sobre ele em um artigo, numa revista, numa matéria, ou alguém ter falado para você na rua mesmo. A capacidade que a nossa mente tem de lembrar é incrível e ela pode puxar na memória ali situações, frases, até mesmo usar a memória olfativa, cheiro, para tentar nos passar uma mensagem. E com relação a um versículo bíblico, também ela pode agir da mesma forma. Eu estou usando o entendimento da Bíblia, do versículo bíblico, porque é o mais comum de acontecer. Mas toda essa explicação que eu estou dando aqui pode ser relacionado a um outro livro religioso com relação ao caminho que você percorre, com relação à sua religião. Então pode ser um livro do Seichonoye, pode ser um livro do budismo, ou mesmo o Alcorão. Mas como eu disse, estou usando mais o versículo bíblico porque é o mais comum. É o que eu sempre tenho respondido perguntas a respeito. E de fato, a nossa mente quer falar algo sobre esse versículo. É que muitas vezes não entendemos ou não queremos parar para prestar atenção. O segundo ponto é que provavelmente estamos passando por um momento em nossas vidas, enfrentando uma situação, resolvendo alguns problemas, algumas preocupações, que esse versículo bíblico que não sai da sua mente no momento que chega a sonhar com ele, traz uma mensagem sobre isso. E por isso que essa mensagem é importante. E é por isso que nós não podemos deixar passar. Vamos pesquisar, não custa nada tirar 10, 15 minutos para você ir atrás desse versículo. Como eu disse, se você sabe o endereço dele na Bíblia, fica até mais fácil. Se não, vai no Google,
digita ele. As palavras que você lembra sobre esse versículo e vai aparecer para você. Mas tenta na versão da Bíblia chamado Na Linguagem de Hoje, ou segundo a Nova Versão Internacional. É mais fácil o entendimento, fica mais fácil compreender. Então eu vou dar 3 exemplos para vocês de alguns versículos que podem não sair da nossa mente em alguns momentos, de acordo com a situação que estamos vivendo. O primeiro deles está lá no livro de Gênesis, no capítulo 49. O versículo é o 14, a respeito das bênçãos que Jacó estava dando aos seus filhos antes de desencarnar. E ele diz assim: Issacar é como um jumento forte deitado entre as suas cargas. Quando viu que o país era bom e agradável para descansar, ele se baixou para que colocassem as cargas nas suas costas. E sem reclamar, trabalhou como um escravo. Claro que muitas pessoas não vão lembrar todo esse versículo em si, palavra por palavra, mas a história envolvendo esse versículo, algumas pessoas podem lembrar. Tem pessoas que eu conheço que realmente lembram o versículo inteiro. Aqui é o 14 e o 15 de Gênesis 49. Lembram inteiro. E dependendo do momento ou situação que estão vivendo, esse versículo vem à tona. Mas outras pessoas lembram da história. E não é errado você pesquisar. Vai pesquisar. Digita, como eu disse, algumas palavras no Google, vai puxar. O que esse versículo quer dizer, por exemplo? Que esse filho de Jacó, o Issacar, ele se sujeitou a uma situação que até parecia que ele era escravo. Mas porque ele sabia que essa situação ia lhe trazer bons frutos no dia de amanhã, futuramente. Então, como diz o versículo, ele se baixou, foi vontade própria, para que colocassem cargas nas suas costas. E sem reclamar, trabalhou como um escravo. Por quê? Porque ele estava pensando no dia de amanhã. Olha o começo ali. Issacar é um jumento forte, ele era forte, deitado entre as suas cargas. Quando viu que o país era bom e agradável para descansar, ele sentiu que aquele lugar ali poderia trazer muitas bênçãos para a vida dele. Então ele se permitiu trabalhar muito para conquistar esse algo amanhã. E o que, por exemplo, um versículo desse pode estar querendo falar conosco? O que a nossa mente, a espiritualidade, o Espírito de Deus em si pode estar querendo falar conosco? Que muitas vezes nós temos que fazer sacrifícios em nossas vidas. Que muitas vezes nós estamos trabalhando muito, passando por situações que nós, a princípio, com os nossos olhos carnais, não estamos conseguindo ver a bênção no dia de amanhã. Mas ela está lá. E nós sabemos que se hoje der duro, nós vamos conquistar isso. Então tem coisas que vale a pena nós nos sacrificarmos. Quando você tem um objetivo grande e você sabe que esse objetivo grande vai te fazer bem, vai te trazer progresso, benefícios no dia da manhã, você tem que fazer sacrifícios em razão desse objetivo. Você tem que se esforçar, suar. Isso aqui aconteceu na vida profissional de Issacar, mas pode ser em qualquer área da nossa vida. Na área da religiosidade, espiritualidade, na área da saúde, dos relacionamentos, famílias, amizades ou mesmo profissional. Nos sacrificarmos, nos esforçarmos mais no momento em razão de um bem maior amanhã. Então pode ser, com relação a esse versículo, só estou dando um exemplo. Ele não saia da sua cabeça, a história dele vira e mexe, fica voltando. Fica voltando, fica voltando. E você está passando por uma situação difícil. Um momento difícil, o trabalho pesado demais. O versículo quer dizer que passe por esse período, faça o que tiver que fazer, faça bem feito. Trabalhe. É necessário em razão do amanhã. É necessário para que você colha os bons frutos amanhã. Pode ser que você não permaneça nesse trabalho, por exemplo. Ele seja apenas um trampolim para você alcançar algo maior. Para você alcançar um patamar maior, por exemplo, dentro da empresa que você está. Mas é necessário fazer bem feito. Tudo que vamos fazer bem feito. Um outro versículo que eu separei para falar para vocês é um bem conhecido, mas muito conhecido, acredito que o mais conhecido das Escrituras e que sempre vem à mente das pessoas, e elas chegam inclusive a sonhar com esse versículo, que é o Salmo 23, o versículo 1.
O Salmo 23, o versículo 1 diz: "O Senhor é meu pastor e nada me faltará." Eu queria só fazer aqui um adendo, é porque, segundo os escritos mais antigos, houve um pequeno erro, uma pequena falha na tradução desse versículo. Eu vou explicar por quê, e eu concordo que há essa falha. Porque diz assim: "O Senhor é meu pastor e nada me faltará." E eu já ouvi muitas pessoas dizerem, sabe o quê? Mas está me faltando comida, está me faltando carinho, está me faltando afeto. E se Deus é o meu Deus, se Deus é o meu pastor, e esse versículo diz que nada me faltará, por que isso está faltando? Já se perguntaram? Provavelmente todos nós já enfrentamos situações assim, de faltar algo em nossas vidas. E aí não condiz muito com esse versículo, não é mesmo? Mas sabe qual que é a tradução verdadeira desse versículo? O Senhor é meu pastor e Ele não me faltará. Presta atenção como muda a frase. Aqui está nos livros hoje na Bíblia: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas a versão original é: o Senhor é meu pastor e Ele não me faltará. O que isso quer dizer? Que nós não estamos livres de passar por situações difíceis na vida, de que falte algo para nós, mas nós sabemos que nós temos um pastor que é maior que tudo isso. E nesse versículo ele diz que por mais que enfrente situações difíceis, por mais que falte algo no momento em sua vida, mas Ele é o nosso pastor. Nós sabemos que a providência divina virá na hora certa. Então muda totalmente o entendimento sobre esse versículo por um erro de tradução. O Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. Se esse versículo não sai das nossas mentes, saiba que tem alguém muito maior cuidando de você. E essa situação, esse período que está difícil, vai passar. Um outro versículo que eu separei para falar para vocês é um versículo também que às vezes aparece na mente de muitas pessoas e chegam a sonhar com ele. É o chamado telefone de Deus, Jeremias 33:3. E Deus continuou: "Jeremias, se você me chamar, eu responderei e lhe contarei coisas misteriosas e maravilhosas que você não sabe." Esse versículo quer dizer que Deus tinha um canal aberto de diálogo com Jeremias, e no momento que Jeremias chamasse por ele, ele estaria pronto para responder. E tem muitas pessoas que sonham com esse versículo, ou esse versículo não sai da mente delas. E o que esse versículo quer falar com a pessoa? Que ela também tem um canal aberto de diálogo com o Criador, com o universo, com a espiritualidade, com o próprio eu interior dela. E no momento que ela for clara em suas petições, ela saber o que realmente quer, a voz de Deus, a voz da espiritualidade, do eu interior se manifesta. E entra em contato com ela, mostrando coisas que a princípio ela não consegue ver. Mostrando o futuro, situações que antes ela não conseguia enxergar. Coisas grandes e firmes e maravilhosas que não conhece, não sabe hoje, mas eu vou te mostrar. Se você acreditar que existe esse canal de diálogo entre nós, diz as Escrituras. Então prestem atenção que eu peguei 3 versículos, geralmente os que as pessoas lembram com mais frequência, que não sai da mente dela. Às vezes você não tem para perguntar, um versículo não sai da sua mente, não é esses 3, aqui é um outro. E você não tem para perguntar o que significa, vai no Google. Não sabe o endereço nas Escrituras, na Bíblia? Digita o versículo, vai aparecer para você. Busca na versão na linguagem de hoje ou na nova versão internacional. É mais fácil o entendimento. Se for preciso, lê o capítulo inteiro em que ele se insere, para você entender a história. Mas acredite, de alguma forma, essa parte da Escritura quer falar com você. Esse versículo ou esses versículos querem falar com você. A sua mente por trás? Sim. Deus por trás? Claro. A espiritualidade em conjunto? Com certeza. Então não ignore esses sinais que o universo te dá. Não saia um versículo da sua mente, sonha com ele, pesquise, vá atrás. Tem alguém que quer se comunicar com você e essa mensagem é importante, justamente para atravessar um período, um momento que está vivendo.